Aplicativos fazem cálculos de corrente elétrica fictícia. Então, pessoal, antes de apresentar os dados do projeto e os cálculos, vamos saber o que é corrente elétrica fictícia. Aqui nós temos o conceito. Acho que vocês não conhecem, está vendo pela primeira vez. O que é corrente elétrica fictícia? Dividir a corrente de projeto pelo produto dos fatores de correção. Quais são esses fatores de correção? São os fatores de agrupamento de cabo e fator de temperatura ambiente. Obtendo a corrente fictícia de projeto, certo? Quando você utiliza aplicativos, tabelas, então você está obtendo corrente elétrica fictícia de projeto que não existe na vida real. Certo? E tome cuidado que isso é perigoso. É perigoso você usar tabelas. Perigoso, causa incêndios elétricos. Estão ocorrendo muitos incêndios elétricos em hospitais, prédios. Eu apresentei na aula passada a primeira e segunda lei de Ohm, que não se aplica à resistividade do cobre para dimensionar condutores elétricos. Tome cuidado com aplicativos, tabela, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Então, antes de apresentar os cálculos, vamos ler os dados primeiro do projeto e você aplica no aplicativo. Então vamos aqui para a direita. Você tem um aplicativo chamado RSM, Procedimento de Dimensionamento de Cabos e Fios. Lá você encontra na internet este aplicativo, muito utilizado por engenheiros, eletricistas, técnicos, pedreiro e a população em geral. Eu não uso aplicativo, certo? Apenas fiz uma captura de imagem no meu celular e fixei aqui na tela do computador. Eu não utilizo aplicativo, eu uso o cérebro, eu faço cálculos, mas não utilizo aplicativos. Até porque é perigoso e os cálculos não batem na vida real. Então, nós temos aqui a corrente 73 amperes do projeto. Cabo isolado 750 volts. Temperatura do cabo 70 graus, sistema do circuito, fase neutro ou fase falso, tensão 127, eletroduto embutido em alvenaria ou na parede, temperatura 35 graus Celsius ambiente, fator de potência 0,8, número de circuito 3, comprimento do cabo 50. Quando você tem todos esses dados no aplicativo, você vem aqui em calcular. Aí você clica aqui, calcular. Aí você vai obter os dados aqui do aplicativo. Então preste atenção. E nós temos os resultados dos cálculos. O aplicativo fez os cálculos de corrente, fez cálculo de corrente, dimensão dos condutores, certo? Então tem aqui, ó, seção em milímetro do condutor 35. Aqui já errou, ó. 35 milímetros, já está errado. Número de cabo por fase, uma fase, que é monofásico. Queda de tensão, 3%. Corrente admissível por cabo, 82. Preste atenção, 82,3. Corrente circulante por cabo, 73, que é a corrente de projeto. Fator de agrupamento, 0,7. Isso aqui está no Tribunal de Justiça. Então, eles culpam o fator de agrupamento por incêndio no Brasil, que é sobrecarga e fator de agrupamento, que isso aí é erradíssimo. Isso aí a justiça, ela erra em cima disso aí. Vou dizer por que ela erra. Fator de temperatura, 0,94 para a temperatura de 35 graus. Aqui temos observações embaixo, respeitar as seções mínimas. Isso aqui é proibido. Você jamais pode dizer uma palavra dessa. Seções mínimas. Isso é perigoso. Você descrever seções mínimas. Porque já aqui já está no mínimo. Certo? Então, cálculo de corrente elétrica fictícia. Preste bem atenção que você nunca viu esse cálculo. Está vendo pela primeira vez. Corrente nominal. 73 amperes, corrente de projeto, dividido por... Isso aqui é o fator de correção de temperatura ambiente, 0,94, multiplicado pelo fator de correção de agrupamento de cabo, 0,7, que é igual a 110 amperes.
Então, o que significa essa corrente? É uma corrente elétrica fictícia. Ela não existe na vida real. Aí é que está o problema. Se ela não existe na vida real, o que acontece? Aí você vai lá na tabela, vai escolher o condutor pela capacidade de condução de corrente elétrica. Eu pergunto para você. Você está usando aplicativo, que é perigoso. Você não estuda. Você não usa o cérebro. Você não faz cálculo. E depois que utiliza o aplicativo, vai na tabela, preste bem atenção, você vai até na tabela, escolhe o cabo pela capacidade de condução de corrente elétrica. Você está errado, cara. Você está errado. Além de você usar o aplicativo, você consulta a tabela de condução de corrente elétrica de condutores. Lá na tabela, o aplicativo deu um condutor de 35. Lá na tabela você vai encontrar a capacidade de corrente elétrica do condutor de 35, 117 amperes, que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é do próprio dono do aplicativo. Essa indústria de condutores elétricos, ela é dona daquele aplicativo. Essa tabela aqui dos condutores à esquerda, 35 milímetros, aqui é a capacidade 117 amperes para 3 circuitos. Maneira de instalar A1, que é eletroduto embutido na parede. Então é 117 amperes, está aqui, 35 milímetros. Mas quem calculou foi o aplicativo, não foi eu. Quem calculou 35 milímetros foi o aplicativo, não sou eu que faz esse tipo de cálculo. Nunca fiz esse tipo de cálculo, certo? Aí você escolhe o condutor pela capacidade de condução de corrente elétrica, que foi lá na tabela, e escolhe o condutor de 35. Escolha do cabo S35. Certo ou errado? Errado, ó. Erradíssimo. Isso aqui é comum no Brasil. Engenheiro, eletricista, técnicos, professores, universitários, pedreiros, população em geral, são dependentes de planilhas e são dependentes de aplicativo perigoso que põe incêndios nos hospitais e prédios. Aí é o resultado de aplicativos, preste bem atenção, incêndios elétricos no Brasil é resultado de aplicativos, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e corrente elétrica fictícia que está aqui mostrando, ó. É uma corrente elétrica que não existe na vida real. Preste bem atenção, como você está errado. Capacidade de condução de corrente elétrica, a mesma corrente que essa aqui, ó, 73, maneira de instalar na tabela. Preste atenção, um cabo de 50 milímetros com fator de temperatura 0,94, fator de agrupamento de cabo 0,7, ele é 108 amperes. Um condutor de 50 milímetros, enquanto você dimensionou um condutor de 35 milímetros, dizendo que sua capacidade é 117 e que está aqui o cálculo da corrente elétrica fictícia, que é uma grande mentira. Está aqui, pessoal, condutor de 50 milímetros, a corrente dele é menor, preste bem atenção. Um condutor de 50 milímetros com fator de agrupamento 0,7 e fator de temperatura 0,94, a corrente dele é menor do que um condutor de 35 milímetros. E por isso que acontecem os incêndios elétricos. Rio de Janeiro, São Paulo, essas regiões aí, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, bate recorde de incêndios elétricos. Bate recorde de incêndios elétricos. Porque as pessoas são dependentes de aplicativos. Tá aqui, ó. Escolha do cabo. O cabo é 50 milímetros. Certo ou errado? Certo, tá aqui, ó. Entenderam? Porque isso aqui é uma corrente fictícia. Isso aqui não existe, ó. Isso aqui é ele mostra esses valores pequenos, que é para você escolher um cabo pequeno. Porque se você escolher um cabo de 50 milímetros, caro, é caríssimo, é caro. Porque o cobre é caro. Jamais um fabricante ele vai desenvolver um aplicativo para calcular um cabo de 50 milímetros. Ele vai desenvolver um aplicativo
para calcular um cabo de 35 milímetros e explodir hospitais e prédios. Isso aí você não vê, cara. Procura usar o cérebro. Vocês são dependentes de planilhas. Vocês são dependentes de aplicativos. Brasil é um país fictício em que as pessoas acreditam sem provas. Brasil é um país que não dá valor à educação. Brasil é um país que não dá valor ao esporte, não dá valor ao futebol, é derrotado no futebol, é derrotado na educação. Isso é feio, cara. Assim não dá, pessoal. Tá aí, ó, o correto é no vermelho. Um cabo de 50 milímetros, 108 amperes, sua capacidade. Como é que vocês colocam aqui um condutor de 35 milímetros, sua capacidade de 117 amperes? Quem já viu isso? Porque se eu somar essas correntes aqui, tudo são somadas vetorial. Vai bater com uma corrente fictícia. Por que que eu disse que aplicativo, todos os aplicativos, eles fazem cálculo de corrente elétrica fictícia? Porque se eu somar vetorialmente, se eu somar vetorialmente 73 amperes mais 82,3, eu vou obter uma corrente elétrica fictícia, que não existe na vida real. Vocês querem ver? 82,3 ao quadrado mais 73 ao quadrado, que é igual, extraindo a raiz, 110 amperes. É ou não é? Tá aqui a amostra. O que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? É uma corrente elétrica fictícia que não existe no aplicativo. O que existe no aplicativo é 73,82. Tá aqui a corrente elétrica fictícia. E esse cabo de 35, ele vai reduzir essa corrente para 0,66. Tá aí a sua capacidade. Vai explodir e vai provocar incêndios elétricos. Como é que um fabricante, um desenvolvedor de aplicativo faz cálculo errado de 35 milímetros enquanto o cabo é 50 milímetros? Tá aqui, ó. Se não dá, pessoal, se não dá. Então, assista esse vídeo aqui, ó. Segunda lei de Ohm, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Uma bomba incendiária no cabeamento CA.